paz do Senhor, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa do projeto Impactar Vidas. Hoje, dia 25 de janeiro, o tema O Poder da Palavra de Cristo, produção de Raquel Tuniasso. Bom dia, Marcelo, tudo bom? Bom dia, Moisés, paz do Senhor, tudo bem? Bom dia você, querido ouvinte, amigo, mais um domingo onde nós estamos aí com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, entrando na sua casa aí para levar essa gloriosa palavra, a palavra de Deus. Samuel Rodrigues, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Marcelo, bom dia, Raquel, bom dia, Moisés e a todos os ouvintes. Tenho certeza que será domingo inesquecível, porque sabemos que o que nós vamos tratar aqui é importante tanto para nós quanto para você que vai estar na sintonia dessa programação. Com muita alegria, e é um privilégio estar aqui juntos, reunidos com o projeto Impactar Vidas, fazendo a diferença. Amém. Então vamos lá orar e dar início ao programa de hoje. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui na sua presença, Pai querido. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de nos reunirmos aqui hoje, falando do teu amor, da tua graça. Pedimos a sua perdão pelos pecados, pelas falhas, que a sua presença se faça manifesta aqui no nosso meio, que o Senhor possa visitar cada um que está ouvindo esses programas, seja através dos versículos bíblicos, das explicações que forem apresentadas, seja também através dos louvores, Pai. Mantenha-se presente em nosso meio, nos dê um momento abençoado na tua presença, é o que nós pedimos, é o que lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então o tema de hoje, como eu falei, o poder da palavra de Cristo. E já falando da palavra, começaremos com um texto bastante conhecido, lá do primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. A gente estava até conversando desse texto hoje lá na Escola Bíblica Dominical. Hoje estudamos sobre o papel do Pai na Trindade, a paternidade de Deus, como é algo tão lindo, tão belo, em um contexto da sociedade brasileira que a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam não tendo contato com o Pai, às vezes nem saindo do Pai na certidão de nascimento, e a gente tem esse Pai glorioso, esse Pai maravilhoso que quer ter um relacionamento com a humanidade. E ele é tão poderoso, tão soberano, tão grandioso, mas ao mesmo tempo tão amável, que através da sua palavra as coisas acontecem. Então, no começo do texto bíblico, a gente vê Deus sendo apresentado como um grande rei, como um grande senhor soberano sobre toda a criação, colocando tudo no seu devido lugar. O texto bíblico começa com a terra num caos, num momento terrível de caos, de desordem, e Deus, através da sua palavra, ele vai colocando tudo no seu lugar, ele vai trazendo ordem ao caos, colocando ali a sua autoridade. É como se fosse um grande imperador, ou até hoje o presidente da república, quando ele vai dar um decreto, ele assina algo, ele assina um decreto. E não é ele que vai fazer, ou botar a mão na massa para fazer algo. Se ele mandar construir algo, ele vai assinar ali uma coisa que vai dar essa ordem, mas vai ser construído o que ele pediu, porém ele não vai ser ele que vai botar a mão na massa, ele vai dar a ordem. Então é mais ou menos a mesma ideia aqui, né? Deus, ele dá a ordem com a sua palavra e tudo acontece de forma perfeita, de uma forma maravilhosa. Então é interessante esse texto, porque Deus, com uma única palavra, ele consegue dar ordem ao caos. Com uma única palavra, com uma única expressão, ele consegue iniciar o processo de criação e colocar tudo no seu devido lugar. A gente vê isso no ministério de Jesus também, quando ele vai pregar e quando ele vai curar e fazer as suas exorcisões, ele verdadeiramente, através da palavra também, ele expulsa aqueles demônios, ele expulsa aqueles espíritos malignos. Tem até aquele caso do centurião que vai conversar com Jesus, que só pede uma única palavra de Cristo, porque uma única palavra de Jesus seria suficiente para fazer um milagre. Então, que possamos realmente entender o poder dessa palavra, o poder da palavra gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que está acessível a cada um de nós, que está acessível hoje até na tela do seu telefone. E a pergunta é, você tem tido contato com essa palavra? É verdade, exatamente o que eu ia falar aqui, até estava procurando o versículo, é Mateus 8:8, esse texto que o Moisés falou, né? O centurião, ele tinha fé, mais fé até mesmo daqueles que estavam em Israel, né? Ele vai dizer assim: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, apenas diga uma palavra e meu servo será curado. O interessante desse texto, inclusive desse e do Gênesis 1,
né, que o Moisés acabou de ler, é que a tendência é que quando nós vamos pensar em Deus, ou fazer essa, vamos dizer assim, buscar entender Deus, a gente sempre vai tentar, vamos dizer assim, diminuir a nossa estatura, né, de homem, como nós somos, infelizmente, falhos, limitados. Mas eu quero dizer que Deus não é assim. Ele sim se relaciona com o homem, conosco, ama os seus filhos, tanto é que entregou o seu unigênito para morrer por nós, mas Deus não é homem, assim como nós. Deus, para ele nada é impossível. É o que a gente sempre diz aqui, né? Para ele nada é impossível. Como ele fez aqui, do caos criou tudo perfeito, fez divisão entre luz e trevas, entre terra e águas, separou, criou cada animal, criou o homem. Então eu penso assim que a gente tem que sim ter esse relacionamento, e é muito importante nós para com Deus, um Deus Pai, como Moisés acabou de falar. Essa paternidade é muito interessante, você entender, você querer se aproximar dele, entender que ele é seu pai. Mas também é muito importante você entender essa magnitude de Deus, que ele não é homem como nós, ele se relaciona. A gente entende assim, né? De pai para filho, ele é nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Mas a magnitude de Deus, meus irmãos, o tempo de Deus, tudo é algo assim, ó, fora do nosso entendimento, né? Nós temos as limitações. Se você pegar a pessoa mais inteligente do mundo, um gênio, mesmo assim ele vai ter as suas limitações em entender o que é Deus. Então Deus é poder, a sua palavra é poder, ele faz tudo pelo seu poder, né? E a gente tem que ter esses entendimentos mais profundos dado pelo Espírito Santo. Para ele nada é impossível, para ti pode ser impossível a cura de uma doença, talvez um emprego que você quer, talvez uma conquista, talvez você está desenganado, mas para Deus não é impossível, porque ele cria tudo por meio da sua palavra. Microfone, Samuel. O poder da palavra, como é importante nós falar sobre isso, né? E quando nós falamos sobre o poder da palavra, e quando nós referimos-se esta haja luz, a gente vê desde o princípio Deus se revelando ao homem. E quando nós falamos do poder da palavra, existe um arrepio nas pessoas, porque sabe que o poder da palavra e a luz é Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 5 diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Olha só, que interessante, no meio do caos, no meio das coisas que estavam acontecendo, Deus com uma palavra agiu maravilhosamente. Ele agiu extraordinário, posso até dizer, porque todas as coisas automaticamente foram estabelecidas para um propósito. O final de tudo isso é a importância do que ele age nas nossas vidas. E se nós pudermos até mesmo entender que o impossível para ele é nada, e quando nós falamos das coisas, a gente pode até, no meio do caminho, não ter firmeza na nossa palavra. Mas quando Deus fala, a sua palavra é ponto final. Não existe outra maneira que possa de tirar daquilo que o Senhor já fez ou falou. Por quê? Porque quando ele age, os demônios, as tempestades, as doenças, as enfermidades, tudo que há, muitas vezes, atrapalhando as nossas vidas, quando Deus fala, ele age. E uma palavra dele muda o contexto todo. Porque muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, até mesmo situações difíceis da nossa vida, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, ele com certeza, muitas das vezes nós não vamos aceitar, ou até mesmo não entender. Mas no final a gente entende, porque além do que nós pensamos, ele tem um plano divino para cada um de nós. Então, esperar no poder da palavra. E é interessante falar isso para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos que estão na sintonia, que não podemos simplesmente viver só com aquilo que nós achamos, ou que nós pensamos. É legal, é lindo, é maravilhoso. Mas quando Deus fala, ponto final, acabou. Então, o poder da palavra, no final dessa programação, você vai entender o que nós estamos aqui falando. Amém. Eu quero mandar um abraço aí já, um alô lá para a irmã Margarete, para o Eliakim, que sempre, né, estão na audiência. Um grande abraço. Nossa alegria de ter você sempre na escuta, né? Nosso pedido que compartilhe essa programação. A gente sabe que em meio ao mundo onde a gente tem tantas distrações, né? Muitas das vezes
palavra, falar da palavra de Deus ou até mesmo de Deus, muitas das vezes não é atrativo para as pessoas. Infelizmente, né, às vezes outras coisas distraem, o Facebook distrai com videozinhos curtos, o YouTube, o Instagram, o TikTok, mas a gente sabe que são coisas vazias, né? O que realmente preenche a nossa vida é ouvir a palavra de Deus, é se alimentar da palavra. E infelizmente às vezes as pessoas, elas se achegam a Deus por um problema, por uma situação às vezes impossível, como a gente estava falando aqui, né? Isso é muito triste, mas você que está na audiência, compartilhe. Você que está ouvindo na sua casa, aí na Quarta Colônia, compartilhe. É algo que a gente fala assim que dá vida, né? A palavra de Deus. E aqui não fugindo do tema, mas também nesse mesmo assunto, né? Aqui é falando do poder da palavra de Deus, mas a gente também quer trazer a consciência para você, o poder da sua palavra, né? O poder daquilo que você fala. Muitas das vezes as pessoas estão atraindo maldição para dentro da sua casa, maldição para a sua vida, e achando que tá tudo bem, tá tudo legal. Então, muito cuidado com o seu linguajar, com aquilo que você fala. Por isso que a gente diz assim, ó, se alimente da palavra, ouça a palavra, para que você possa, aquilo que você ouve, né, aquilo que você tem no seu coração, você possa falar, que tem aquele ditado, né, que a boca fala que o coração está cheio. E é bem isso, é bem isso. Pessoas estão com o coração podre por dentro e falam coisas podres, coisas maus. Às vezes estão com a sua vida destruída, não entendem que estão chamando maldição para sua casa, para os seus filhos, né? Isso quem entende um pouquinho de mundo espiritual sabe. Todos nós temos, né, um estabelecimento espiritual de autoridade sobre a nossa vida. Você que é pai, você é uma autoridade na sua casa, sobre a sua família, né? Você que é mãe, você é uma autoridade sobre o seu filho, a sua filha, né? Você que dirige um trabalho secular, né? Você também está numa posição de autoridade. Não amaldiçoe as pessoas, abençoe as pessoas. Então o poder de Deus sim é o maior de todos, mas nós também Ele nos deu, porque a Bíblia diz que logo sois filhos, e sois filhos, logo sois herdeiros, né? Então tudo aquilo que o Pai tem, Ele nos dá o melhor, né? O poder da palavra, nós profetizar a bênção, né, Moisés? Amém, com certeza. É importante a gente estar sempre associado com a palavra de Jesus, né? Não vai aí falar coisas ruins, né? Isso realmente é muito negativo, até pensando em termos de científicos mesmo. De você ficar falando coisas negativas, é óbvio que você vai ficar aí mais triste, mais para baixo. Então isso não é uma coisa boa. Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder grandioso, né, na nossa vida. Ela tem esse poder restaurador, ela tem esse poder realmente de transformar a realidade. É através da palavra que nós vemos que tudo se faz no Evangelho. Quando a gente prega, a gente está realmente falando da palavra de Cristo. Quando a gente fala, quando a gente fala de Jesus para alguém, a gente está falando da palavra de Cristo. Quando a gente exorciza alguém, né, você exorciza no nome de Jesus. Quando cura alguém, é no nome de Jesus. Então, a palavra de Jesus Cristo é esse poder, né, que realmente está disponível para as nossas vidas. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai dizer o seguinte: Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, o universo é um dos grandes mistérios da humanidade, a criação do universo. Mas tem a teoria lá do Big Bang que explica a origem do universo. Não tem não, porque ela não explica a origem do universo. Ela não vai trazer o tempo zero, quando o relógio começa a rodar, né? Vamos tentar imaginar assim. Isso nem a ciência conseguiu descobrir. Nenhuma teoria de universo, na verdade, elas são mais teorias de evolução do universo. Você chega até bem próximo do tempo zero, mas você não chega no momento que instalou ali e começou tudo, porque isso ainda é um grande mistério. Mas o texto bíblico nos ajuda a compreender que tudo veio pelo poder de Deus. E nós entendemos que Deus tem esse poder para fazer essa transformação grandiosa que foi essa criação sobrenatural que foi o que é o universo. E é interessante como o texto de Hebreus trata isso, porque ele fala exatamente dessa questão. O universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, né? Então o que nós vemos hoje, a matéria, tudo que nós conhecemos ao nosso redor, não foi feito de algo que nós temos contato material, mas foi feito de algo sobrenatural. Foi feito através de algo que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos compreender. Justamente o poder de Deus. O texto de Gênesis traz isso muito bem. Não só a palavra de Deus formando tudo, mas ele realmente no final ali, ele pelo seu poder mostrando que o Éden não era só
o local onde a humanidade iria viver, mas era nada mais nada menos que a habitação do próprio Deus. Então a criação ela já é feita desde o início pensando ser a habitação da humanidade e do próprio Deus. Quem quebrou esse laço, quem quebrou esse vínculo foi justamente o pecado, que fez essa separação e fez com que a humanidade teve que sair da presença de Deus. E Deus coloca o plano da salvação em prática para que nós possamos restaurar essa comunhão. É interessante, você que nos ouve, né? A questão do universo é 4% só conhecido hoje, se você fazer essa pesquisa. Imagina só, 4% do universo, do cosmos, né, conhecido. E é interessante, às vezes eu fico pensando, porque muitas pessoas até caçam, né? Vocês são, vamos dizer assim, atrasados, vocês acreditam nessas historinhas aí que esse livro chamado Bíblia conta, né? Mas eu acho engraçado que a ciência e essas pessoas que vêm debochar, elas não têm prova nenhuma, muitas das vezes, daquilo que elas falam. Mas interessante, né, que todas as historinhas bíblicas que nós estamos aqui falando, conversando, interessante que muito se acha, né, hoje, fósseis, artefatos antigos, né? Não acredita na Arca de Noé? Não acredita que Deus mandou colocar um casal de cada animal para salvar a humanidade? Engraçado, né? Como se encontrou um grande barco, né? Como se encontra hoje em Israel inúmeros parques de escavação, né, arqueológico, que mostram, que comprovam, né, os escritos do Mar Morto, né? Engraçado, né? Então a gente acredita porque tem sim base, tem base de todas as coisas. A ciência nunca vai explicar, né? Mas Deus é Deus de poder, é Deus do impossível, é um Deus atemporal, como Moisés falou. A ciência não consegue marcar o ponto inicial do mundo, né? De tudo que se fez, né? Mas o nosso Deus, que é um Deus atemporal, que opera fora do tempo, é um Deus que faz todas as coisas, né? Então não é só uma historinha. A Bíblia, eu acho engraçado também que a Bíblia passou por tanta e passa por tanta perseguição, né? Mas graças a Deus que Deus tem esse cuidado e ela chegou até nós, né? Chegou até nós. Hoje na China, em muitos lugares, a pessoa que se apega, né? Eu vi essa semana um absurdo. Não sei se Moisés e Samuel chegaram a ver. Uma criancinha de 2 anos foi condenada na China. Olha só o absurdo. Porque os seus pais foram pegos com a Bíblia, né? Foi condenado a uma prisão perpétua. Então assim, esse livro, ele é tão conto de fadas, conto de historinha. Por que essas pessoas têm tanto medo, né, do que está escrito nessa palavra? Né? Você já parou para pensar nisso? Né? Que são verdadeiramente a palavra de Deus, que inspirada pelo Espírito Santo transforma um homem, transforma uma mulher, transforma uma nação. E esse é o nosso Deus. Aqui está a palavra dele, a palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É interessante tu falar sobre isso, porque quem tem um pouquinho de entendimento, que realmente ninguém tem, porque realmente quem tem um conhecimento total é de Deus, a sabedoria vem do alto, e a sabedoria da terra, ela sempre busca nossos próprios interesses, mas quando a gente busca o compreender da palavra de Deus através das escrituras, a gente vê como a gente é tão pequeno diante da grandeza de Deus. E eu acredito que a Raquel, através do Espírito Santo, trouxe esse tema tão importante sobre a palavra, do poder da palavra, que realmente a gente precisa entender. E questionamente, nós questionamos aqui realmente, porque muitas pessoas criticam, ou até mesmo não dão crédito à palavra de Deus. Eu tenho um princípio no meu coração. Vamos chegar até o fim. Quando nós chegar até o fim, nós vamos ver quem é que vai chegar até o lado ou o outro lado. O inferno ou o céu. Quem sabe eu posso estar errado. Quem sabe eu posso estar pregando o evangelho, sendo cristão, e estou fazendo errado, e você que está na sintonia está certo. Beleza, você é o top, você é o cara, você entende de tudo. Você é mulher que conhece muito, estuda muito, entende sobre várias coisas. Você está certo, possa eu que estar errado. Mas eu digo para você, tenha um pouquinho de fé, de crer na palavra do poder dele. Que Deus, ele se revela através de várias coisas. Muitas pessoas que desacreditaram, hoje acreditam porque estão vendo. O coração está aberto agora porque entenderam o plano divino do poder da palavra. Todas as coisas não são comuns. Se você for em qualquer lugar do planeta Terra, onde nós estivermos aqui no Brasil, também é tão vasto, tanto conhecimento que você pode chegar até aqui na tua rua, onde você estiver. Você vai ver a grandeza do poder de Deus. Nós queremos ver Deus agir e queremos massagear o ego de muitas pessoas. Você está fazendo isso, você precisa mudar, não. Você precisa conhecer a Deus através de Jesus Cristo, que é a luz do mundo.
Somente em Jesus Cristo você pode encontrar o verdadeiro poder da palavra. Porque quando você entende, você vai parar de querer visualizar, olhar no espelho, eu consigo, eu posso, eu tenho, eu consigo, dar aqueles passos que os coaches falam. Não sou nada contra os coaches, é muito bom, o professor é muito bom, é ótimo, mas aquelas mentalidades, toca para o universo, eu vou dizer para você, é simples. Muitas vezes Deus ensina nós numa formiga, muitas vezes Deus ensina numa criança, muitas vezes Deus ensina nas nossas enfermidades, muitas vezes Ele se aproxima de nós através de muitas coisas. Eu achei tão interessante, um dos jovens aqui do campo de Camobi, o William, ele falou uma coisa que aprendeu, até mesmo foi com o Valentim, que é o irmão do Moisés. Ele falou assim, muitas pessoas ouvem profecia na frente da igreja, no culto, em outros lugares, ou até na rua, recebem uma profecia, assim diz o Senhor, porque já chegou o extremo de que todas as possibilidades que Deus já falou através de várias coisas, a pessoa não escutou, então foi obrigado a falar publicamente, porque a pessoa não abriu o coração. Então, as pessoas, eu quero profecia, eu quero confirmação. Peraí, o poder da palavra já está no dia que você levantou. Você levantou, você está vendo raiar o sol. Isso é o poder da palavra. Deus disse, haja luz, e a luz está ali. Ele entende? Você consegue entender o poder da palavra. Então eu digo isso, quando nós cremos no poder da palavra, nós paramos de pensar naquilo que é próprio para nós e acreditamos naquilo que pode fazer todas as coisas, que é Deus. E quando Deus se agrada no nosso coração, que espera agora as respostas em Deus, não naquilo que nós estamos calculando. Por isso que muitas vezes, 2026, pessoas estão enchendo de metas. Faça metas curtas e cumpra cada uma. Chegar no final do ano, você vai ver que Deus estava contigo, dizendo, eu estou contigo a passo a passo. Não adianta você crescer em tantas coisas e esquecer que Deus está no controle de tudo. Você quer ser bem-sucedido? Ouça a voz de Deus, porque Ele tem uma palavra sempre aos nossos corações. Não importa onde nós estivermos, ou qual é a religião que nós servimos, se nós não se prostrarmos e entender o plano divino, você vai ficar questionando a vida inteira, vai fazendo várias coisas. Nós não vamos aqui a massagear ego, porque nós estamos aqui para impactar vidas através de Jesus Cristo. Se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o coração, mas creia que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você imagina. Pode ser difícil agora, mas no final tem o ponto de Deus. Aqui chegou a hora de você ser vencedor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Palavra abençoada. Todos os versículos edificam a gente, né? Não pense você que a gente está aqui lendo e falando e ao mesmo tempo não está aprendendo, porque a gente está assim, né? Isso, como eu falei anteriormente, é alimento para nossa vida, né? Nós temos que encher o nosso coração disso, da palavra de Deus. Tantas coisas que estão aí preenchendo corações, mas que não tem proveito nenhum, né? Enquanto a gente está aqui falando das palavras de vida eterna, né? O próprio apóstolo de Cristo ali, quando ele começa a pregar de uma maneira dura, né, a multidão, as pessoas começam a ir embora, né, e aí o Pedro, né, se não me engano, foi Pedro vai dizer assim, né, mestre, olha o discurso que o senhor está fazendo, tá mandando todo mundo embora, aí as pessoas estão indo embora, e aí Jesus, né, daquele jeito, né, não quer ir também, Pedro? Pega todos os discípulos e vai, né? Não, e aí Pedro entendeu, né, para onde iremos nós, né, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Amém, então, amém. O poder da palavra de Deus é algo extraordinário. Essa questão da vida eterna é muito profunda, tanto na época quanto hoje também. Na época você não vai ter... Você vai ter até uma divisão entre os partidos da época, como fariseus e saduceus, sobre a questão do sobrenatural, da vida após a morte. Mas hoje a gente vê que você pode planejar muita coisa, assim. Tem muitas promessas na internet, assim, principalmente de você ficar rico, de você ficar grande, de você ficar poderoso. Mas tudo isso converge justamente para coisas materiais que são finitas. Tudo. Não tem ninguém te prometendo algo que você vai vencer de fato a morte, você vai vencer a finitude, você vai vencer a temporalidade. Não. Tudo está restrito ao domínio do tempo. Mas a gente tá vendo aqui uma pessoa, um ser, né, que realmente deu início ao tempo, né? Quando o texto de Gênesis 1, 3, ele é muito profundo, a gente às vezes pensa que é só a luz, né? Que haja luz, né? A gente pensa que chegou uma luz ali, né? Que essa é a ideia. Mas é uma interpretação mais recente, que faz bastante sentido, do teólogo John Walton, que é teólogo do Antigo Testamento, que ele vai dizer que, na verdade, o haja luz, ele é o início do relógio.
É como se o relógio tivesse ganhado pilha a partir dali. Ou seja, é o início do tempo, né? Você tem todo um cenário de escuridão, de caos, de desordem. E quando Deus dá a ordem, fala, chega, agora vai começar tudo. É como se ele estivesse apertando o botão ali para ligar o computador. É como se estivesse ali dando corda no relógio. Então, é algo muito profundo. Deus, ele está fora do tempo. Ele quem comanda o tempo. O tempo, ele é uma criação do próprio Deus. A finitude que nós conhecemos hoje é a criação do próprio Senhor. Então, isso nos dá bastante temor. E lembrarmos que esse poder, essa palavra, ela nos conforta, né? Ela nos traz alegria, ela nos traz realmente paz. E o versículo que ele agora... Vou ler um que é mais É isso rápido. que eu ia falar, esse versículo é muito interessante para o nosso dia agora, né? Isso, Hebreus capítulo... Quer ler, Samuel? Acho que tá mutado. Não estamos te ouvindo. Posso ler? Se quiser, Pois pode ler. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Deixa eu só comentar um pouquinho sobre isso, Moisés. Uhum. Realmente, quando nós falamos sobre espada, a gente pode até imaginar, assim, humanamente, como é feito, né? Vários processos e chega até o fim, onde que tem um fio que corta. Realmente, muitas vezes, pessoas da guerra do passado existia esse momento de afiar e deixar bem preparado para a guerra, né? Mas, quando nós referimos à palavra de Deus, eu acredito que essa palavra é bem forte para os nossos dias, que muitas vezes esta palavra, quando é bem dita pelo Senhor, ela tem um poder que acerta o alvo. E quando nós falamos sobre isso, nós lembramos que Deus falou, diz assim, que ele até as juntas e medulas e a intenção, e o pensamento, olha só que interessante, Deus, ele não só conhece os nossos pensamentos, mas conhece a nossa intenção do nosso coração. Por mais que nós podemos até mesmo falar, porque nós lemos, ou porque nós vimos de alguém, ou repetir, realmente é importante, e é ótimo, é beleza, mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Qual é o objetivo de nós estarmos falando tais coisas? Então, existe uma maneira que Deus faz, que é uma separação tão forte, que é o pensamento e a intenção do coração. A intenção do coração, Jesus chegava entre os fariseus hipócritas, na incredulidade das pessoas, nos sentimentos malignos, ocultos que estavam maliciando aquele momento que Jesus estava falando uma palavra tão séria e pura e verdadeira, a qual ele passava um tempo, um período orando ao Pai e para apresentar ao povo uma palavra de luz, uma palavra de poder, de autoridade. Por isso que conhecido Jesus, naquela época, que tinha autoridade, não era que nem os hipócritas, nem os fariseus, ele tinha autoridade na palavra, porque ele tinha este fio. Esse fio faz muitas vezes nós não querer ouvir a verdade, porque a verdade liberta. E hoje, se nós estamos aqui, porque nós fomos afrontados pela palavra. Como assim foram afrontados? Sim. Quem são vocês? Quem são vocês no meio do joio? Vocês querem escapar? Não, vocês vão até o fim. Jesus disse que vai no final, vai recolher, então suportai-vos uns aos outros. Quem é forte, suporta o mais fraco. Isso é a separação daquilo que nós entendemos. Nós queremos ter vitória. Não, peraí, o poder da palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém. Então, ele conhece o entendimento, ele conhece o que nós pensamos. Além do que nós falamos, que é bonito falar, e é interessante nós termos essa linguagem de ter uma oratória muito robuscada, mas o mais importante é que Deus ouve e entende a nossa intenção do nosso coração. Por isso, eu digo, a intenção é mais forte do que nós a representamos aqui na Terra. Porque se nós estamos falando, volto à palavra que o Marcelo falou, rapidamente, já estou terminando. O Marcelo falou uma coisa assim, ó, muitas pessoas estão se preocupando do que os outros estão pensando. Só que tem uma coisa, o que Deus pensa de nós? Realmente, o mundo precisa de pessoas que ouçam mais Deus, para que possa o mundo ser perfeito aonde você estiver. Porque aonde Jesus está, a liberdade é a bênção. Você contagia o momento, o lugar, através da palavra. Este lugar é de Deus, a minha casa é de Deus, o meu estudo é de Deus, este lugar é do Senhor, o poder da palavra. Deus nos deu autoridade para isso. É isso que nós estamos falando aqui.
Amém. Glória a Deus, né? Palavras aí que preenche nosso coração e a nossa vida. A gente vai continuar aqui pela rwpalma.com. Para você que não sabe, que está pro YouTube, é uma rádio web, tá? Você coloca aí você pode baixar na Play Store Rádio Web Palma, né? E ouvir direto no aplicativo, ou pela Radiosnet, ou também pelo site direto no navegador rwpalma.com. Você pode ouvir. A gente vai continuar até 1 hora ali, ouvindo louvores e falando mais um pouquinho desses versículos bíblicos. Um grande abraço pro Frank, que mandou mensagem aqui para nós no número de contato, que está ali na audiência, né, diretamente do Rio de Janeiro, nosso amigo, irmão, locutor também, que anuncia Jesus aí por meio das ondas do rádio. Nosso abraço a ti, Frank. Continue aí nessa missão, que nós continuamos daqui. Continua daí que nós continuamos daqui. Tá bom? Então você que está conectado aí talvez pelo YouTube, vai lá pela rede rwpalma.com, a gente vai continuar lá, tá bom? Deus tem poder, o poder é a sua palavra. Fala. Deus deu a semente para cada um de nós. Esta é a programação, também uma semente. Com certeza. Leve essa semente para outros corações, compartilhando no grupo de família lá. Bota naquela família mais polêmica que tiver lá e bota esse link da programação aqui. Eu sei que muitas pessoas serão libertas pelo poder da palavra. Isso aí, então. Vamos ouvir o primeiro louvor. A gente continua por lá. Que Deus abençoe a tua vida. Espero que esse episódio aí tenha ajudado a você a entender que para Ele nada é impossível. Ele tem poder. A sua palavra tem poder.